Vale a pena. Muito bom com a situação. Olá, o programa em discussão especial de hoje está começando aqui na sua Rede Alesp para discutir o projeto de lei 346 de 2019 do deputado Altair Moraes, do Republicanos, que estabelece o seguinte: o sexo biológico como único critério para a definição do gênero de competidores em partidas esportivas oficiais do Estado de São Paulo. Para esse bate-papo, eu recebo aqui o autor do projeto, o deputado Altair Moraes, e também recebo a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Quero começar agradecendo a presença de vocês por essa discussão do projeto do senhor. Deputado, a ideia da criação do projeto surgiu a partir de que momento? Seja bem-vindo. Obrigado, Jana, por estar com a gente. Imagina, honra minha. Bem-vinda, Obrigada deputada. pelo convite. Então, eu fui esportista minha vida quase toda. E um certo dia eu estou assistindo um programa e vi a Ana Paula Henkel, né, do vôlei, falando justamente sobre um caso que existe aqui em São Paulo, da Tiffany, que é uma jogadora de vôlei do Bauru, uma trans que é jogadora de vôlei do Bauru. E o que me chamou a atenção foi que na fala da Ana Paula, ela deixou bem claro a disparidade entre homens e mulheres e a vantagem que essa jogadora tinha sobre as mulheres. Isso me chamou a atenção. E eu estava em campanha, não tinha sido eleito ainda. E uma das coisas que eu coloquei dentro de mim como esportista foi isso: eu disse, vai ser o primeiro projeto que eu vou protocolizar, vai ser esse. Porque eu achei de uma extrema covardia o que foi feito. Então, essa é a intenção, de trazer justiça para as competições esportivas. Até porque, depois de um certo tempo, eu fui procurado por federações, por esportistas, por muita gente com medo de mexer nisso. A verdade é essa, porque existe uma força contrária em relação ao projeto, justamente pelo posicionamento de certas ideologias, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos falando de justiça no esporte. O esporte em si, não sei se você sabia, mas o critério para definir as competições esportivas é feminino e masculino, é gênero feminino e masculino. Ponto. É só isso. Em todo mundo é assim. Até porque não existe nenhum embasamento fisiológico, biológico, nenhum critério, nenhum estudo científico que diga que se iguala um camarada que era homem, fez a transposição hormonal ou fez a cirurgia e se tornou exatamente igual a uma mulher. Não, sempre tem uma disparidade. Então, questão de justiça no esporte, por isso que eu criei o projeto. E aí, deputada, como é que a senhora vê esse projeto do deputado Altair? Então, desde o primeiro momento eu conversei com o colega, que eu concordo com a ideia. Eu tomei a liberdade de mudar um pouquinho numa emenda a redação, né? Eu acrescentei no projeto, não sabemos como é que vai ficar no final, né? Porque sempre vai a votação original e a emenda, que naqueles casos em que é necessário, né, velocidade ou força. É necessário aferir diferença de velocidade ou de força. Porque pode acontecer de ter uma competição que não esteja diretamente atrelada à velocidade e força, né? Então, eu não consigo imaginar colocar, né, um homem biológico, que pode vir a ser uma mulher trans, com uma mulher biológica concorrendo, por exemplo, numa prova de natação, ou numa prova de corrida, ou numa prova de judô. Isso, né? de artes marciais. De artes marciais. Então, assim, é importante nós termos em mente que a população trans sofre de uma vulnerabilidade, mas é uma vulnerabilidade social, não é uma vulnerabilidade física. A mulher biológica, ela sofre de uma vulnerabilidade, né, social ainda, mas também física. Então, nós não podemos fechar os olhos para isso. E hoje o debate está muito truncado, porque qualquer tipo de posicionamento que vá no sentido contrário das pautas que são vistas como pautas da comunidade, né, LGBTI, qualquer pequena divergência já é taxada de transfobia, ou de homofobia. Né? E não é disso que se trata. Exatamente. Inclusive, vocês têm sentido isso, um desvio até do debate, do propósito inicial do projeto e algumas pessoas enxergarem o projeto de uma outra forma, como transfobia, por exemplo? É porque o problema é o seguinte, as pessoas enxergam o que querem enxergar. Esse é o grande problema. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, não pelo que os outros entendem. Sim.
entendeu? O que eu falei, o que está escrito no projeto é muito claro sobre as competições esportivas, ponto, oficiais, ponto, só isso. É só isso, nada mais do que isso. Questão de justiça no esporte. Nós não estamos proibindo de nenhum trans praticar esporte nenhum, como foi dito aqui por uma colega nossa. E o que está claro é o seguinte, é justamente a diferença biológica, fisiológica entre homem e mulher. Isso é normal, isso é a coisa mais natural do mundo. Eu não sei onde é que a gente vai parar. Será que a gente vai ter que fazer projeto para dizer que água é molhada e ciclo é redondo? Olha a coisa absurda. O que tem me preocupado um pouco, e assim, eu me considero uma defensora das pautas LGBTI, né? Eu não tenho assim nenhum tipo de oposição. Porém, eu não gostaria, né, que o reconhecimento dos direitos desse grupo significasse diminuir os direitos das mulheres. E na medida em que o debate está assim, praticamente censurado, fica difícil para uma menina que pratica um determinado esporte, para ela questionar o critério, né? Então eu acho que nós que temos assim esse poder mesmo, claro, né? E vou além, esse dever de fala, precisamos nos posicionar, entendeu? Sim. Porque assim, tem várias situações em que a mulher biológica tem algumas prerrogativas, algumas garantias, em razão justamente da sua biologia, né? Então, a licença maternidade, ela tem lógica, porque a mulher fica 9 meses gerando bebê, ela passa pelo parto, nem vou entrar no mérito se será cesariana ou normal, mas é um momento de fragilidade, depois ela tem que amamentar. Então, assim, tem lógica ter uma licença maternidade. Aí vem todo o debate, agora já não querem mais que a mulher tenha licença maternidade, tem que ter junto. O homem tem que dividir com a mulher essa licença. Então, assim, é um tipo de igualdade que prejudica a mulher. Entende? E a criança, porque a criança precisa mamar. E quem amamenta a criança é a mãe. Aí agora essa questão do esporte. Não, porque é igualdade, nós queremos que as comunidades LGBTI tenham os seus direitos. Claro que queremos. Mas se o reconhecimento desses direitos significar diminuir mais ainda as mulheres, né, biológicas, desculpa, a gente tem que alertar. Porque não me parece justo que a luta pelas igualdades signifique colocar agora a mulher biológica como um terceiro gênero. Até porque eu penso, é o que está acontecendo. O que eu penso é o seguinte, eu não posso, não é questão de desrespeito com igualdade, é questão de desrespeito com biologia. O assunto aqui é para se levar para outro lado. Nós não estamos falando aqui em relação só à igualdade de gênero, não é isso. Nós estamos falando de biologia, é muito simples isso. Só para você ter uma noção, só para você ter uma ideia, como é que eram as mulheres? Existiam as Olimpíadas, as mulheres não podiam assistir Jogos Olímpicos. Elas eram proibidas. E tem mais, se fossem pegas assistindo os Jogos Olímpicos, elas eram presas. Infelizmente, ainda tem países que são contrárias. Né? Entendeu? As mulheres, elas se travestiam, elas colocavam como se fosse homem para assistir um jogo esportivo, umas Olimpíadas. Hoje a mulher pode competir, tem as Olimpíadas. Elas ganharam esse direito. Eu não acho justo, meu Deus do céu, pegar agora um camarada que foi homem até os 30 anos, por exemplo, teve uma testosterona lá em cima, densidade óssea maior que a mulher, VO2 maior, coração maior. Aí por que agora agora é mulher, tem um gênero, tal, é trans? A gente respeita essa opção. O que eu não acho justo é que existe a disparidade muito grande. Nós estamos falando, deputada Janaína, de esporte de alto rendimento, de competição, que qualquer disparidade faz diferença. Eu fui atleta há muitos anos, eu sei o que é isso. Tanto é que para a natação tem que fazer até a depilação. Exatamente. Não é? Por quê? Porque aquelas frações de segundo, elas fazem diferença. Então, como é que a gente vai colocar uma pessoa que não se iguala? Porque, na verdade, não existe nenhum estudo. Essa é a verdade, não existe nenhuma revista científica no mundo que comprove que uma pessoa que era homem e agora é trans, uma mulher trans, que ela fica de igualdade com a mulher. Cis, que eles chamam, né? É tanto nome que a gente não sabe bem. Já é um negócio, com todo respeito, porque assim, a mulher é mulher. Eu não acho certo surgir um vocabulário novo e nós passarmos a ser designadas como mulher cis. É como se nós fôssemos mulher, vírgula. Um tipo de mulher. Não, nós somos mulheres, entendeu? Se agora se reconhecem as mulheres trans, ótimo. Mas eu não aceito ser chamada de mulher cis, por exemplo. Até porque eu não sei, honestamente, eu nem sei o que é, nem faço questão de saber. Entendeu? Então, assim, eu acho assim, até mesmo o vocabulário está sendo imposto.
E quando a gente, inclusive, levanta questões para defender essa comunidade, a gente é atacado. Eu vou dar um exemplo, não sei se nós temos tempo. Temos, pode Houve falar. uma decisão do Supremo agora determinando que mulheres trans, ou seja, para a população entender, pessoas que nasceram homens, mas decidiram, né, mulher, se sentem mulheres, se apresentam como mulheres. Mulheres trans, quando condenadas, devem ser presas em cadeias femininas. Ok, não tenho problema nenhum com isso. Mas olha o pavor que eu estou, e falei aqui no plenário, e já gerou uma certa resistência. Já imaginou se estenderem essa decisão para homens trans? Quem são os homens trans? Aquelas pessoas que nasceram mulheres, mas se reconhecem socialmente como homens. Se a gente pegar esse ser humano e jogar numa cadeia masculina, seguindo o mesmo critério, Imagina essa o que vai pessoa vai ser morta com estupros sucessivos. Então, eu, quando levanto essa questão, é para defender esse ser humano. Claro. Mas tem gente que entende que é transfobia, porque, afinal de contas, eu estou querendo tratar diferente E aí vem esse os ataques, homem né, trans por ser uma pessoa, né, biologicamente, uma mulher. Entendeu? Então, assim, tem hora, gente, desculpa, que a gente tem que olhar a biologia, como diz o colega. Entendeu? Eu não posso pegar uma mulher que se apresenta como homem e até socialmente é reconhecida como homem e jogar numa cadeia masculina. Entendeu? Porque eu vou estar sendo conivente com o estupro coletivo. Tem coisas que não dá para a gente Entendeu? ficar... É um exemplo ao contrário, porque aqui a gente está com um projeto de lei, o colega está com um projeto de lei, deputado Altair, que vamos dizer assim, que ao ver do grupo, diminui os seus direitos. Eu não consigo enxergar dessa forma, mas essa é a análise. Essa questão dos presídios, né, a rigor, é uma diferença para protegê-los. Sim. Entende? Por que a gente está falando isso? Porque a gente está lidando com a realidade biológica. Exatamente. Que não pode ser ignorada. Inclusive, deputado, o senhor tocou na questão da testosterona, seria o ponto-chave dessa discussão, que muitos especialistas dizem, falam, justamente na memória muscular que a pessoa carrega, Isso, né? isso. E por isso não tem como equiparar. Não tem. Eu vou ser muito claro nisso. Eu fui pesquisar mesmo. Entenda bem. Eles falam dos nanomols, tá? Que o homem, a mulher trans, ela baixa o nanomol para ficar igual o da mulher. Não vou no negócio de cis, não, mulher. Tá? Então, o que acontece? É simples. A densidade óssea de um homem é totalmente diferente de uma mulher. Qualquer médico sabe disso. Agora, para pensar. Baixou o nanomol, está igual de mulher, mas e a densidade óssea? Vai trocar os ossos também? Vão trocar todos os ossos de uma mulher? De um trans? O coração é maior, o VO2 é maior, os pulmões são maiores. Então vai ter que fazer o quê? Vai ter que tirar todos os ossos, o coração, os pulmões. Não tem sentido, não há lógica nisso. Por isso que há uma disparidade grande. Só para você ter noção da coisa, não existe, de fato e verdade, não existe nenhum estudo, que comprove por A mais B que uma mulher trans se transforma idêntico a uma mulher normal, do sexo biológico, do sexo de nascença. Não existe isso, não tem estudo que comprove isso. Aí eu pergunto, como é que uma pessoa, para pensar, uma mulher que compete, como está acontecendo nos Estados Unidos, isso está acontecendo muito sério lá, e por sinal já tem uma bandeira levantada em relação a isso, nos jogos universitários. O que é que tem acontecido nos jogos universitários? Aqui no Brasil, nossos jogos universitários não são tão fortes quanto os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma coisa muito séria. Lá é cultural lá é cultural mesmo. E É. quem é campeão nos jogos universitários, geralmente entra na seleção do país e chega a ser Não, campeão e tem mundial. vaga garantida nas faculdades. Isso, nas faculdades. É uma coisa muito legal. É diferente. E nós temos hoje nos Estados Unidos centenas de casos de meninas que competem no handebol, no voleibol, no basquete, na natação, na corrida de 100 metros, no revezamento 4x100, que perderam vagas para trans. E chorando copiosamente, dizendo assim, meu Deus, não é justo, eu estou competindo com Não, homem. mas algumas já nem falam isso, que eu vi alguns depoimentos, falam assim, eu vou ficar em segundo lugar. Isso. Entendeu? Já então, aceitou assim, essa por quê? imposição. Porque não pode nem reclamar. Vocês acham que acaba gerando uma intimidação até para a mulher, então? Não, a intimidação, essa a realidade? intimidação até de reclamar, entendeu? Então, assim, a gente tem que olhar essa realidade, porque senão, de novo, a mulher vai ser jogada para trás.
Entende? Já é, entre aspas, já é tratada como segundo sexo. Olha a dificuldade que é ser deputada. Né? É difícil em todos os sentidos. Verdade. Entendeu? Já é tratada como segundo sexo. Se não tomar cuidado, vai ficar no terceiro. Eu sei que parece bobagem, exagero, mas não é. De forma alguma. Porque hoje se defende muito mais, né, o direito dos grupos e tudo mais do que das próprias mulheres. Então, se não tomar cuidado, vai ficar para o terceiro. Deputado, a gente tem um vídeo agora que a gente vai assistir, que o senhor trouxe, inclusive, né? Bora assistir aqui no nosso telão, então, nesse momento? Sou Anne Veriato, tenho 23 anos, sou lutadora amazonense de Jiu-Jitsu e MMA. Comecei minha carreira aos 7 anos, né? 7 anos de idade. Comecei no Jiu-Jitsu, do Jiu-Jitsu fui para o Submission e fiz também luta livre, na capoeira, no Karatê e no Judô. Mas a minha paixão mais sempre foi o Jiu-Jitsu, onde eu sempre estava competindo e sempre foi o meu foco maior. Até agora, né, que entrei no MMA. Sempre tinha chacotas quando eu ia lutar, né? Sempre tinha brincadeiras, sempre tinha zoações. Mas conforme fui indo, sempre que eu ia vencendo, sempre que eu ia ganhando, eu fui tomando meu espaço, fui sendo reconhecida, né? Então, hoje em dia, eu não vejo mais essas brincadeiras, não vejo mais o que tinha antes. Hoje em dia é bem tranquilo e, graças a Deus, não tem mais isso. Daqui a alguns meses, né, vou começar os procedimentos, né, no meu corpo, né, fazer a minha transição da mudança de sexo e outros, né, que também compõem. Quanto à participação dos transexuais no esporte, eu conheço a lei, né, do Altair Moraes e eu concordo, né, eu acho digno, eu acho certo, né, tanto que a minha vida toda eu venho lutando assim porque é o que eu acho certo. Então eu concordo e apoio. Quanto aos transgêneros ou transexuais lutarem no feminino, eu não concordo, porque eu creio que vai levar uma vantagem, porque você de natureza já vai ter uma força a mais. Então você vai ser mais forte. E para mim, por mim, eu não acho justo. Eu não me sentiria bem, não me sentiria honrada em estar ganhando uma coisa que eu sei que, poxa, que foi fácil, que eu tenho uma vantagem a mais, entendeu? Para mim não seria justo, então eu acho que tem que lutar. Se você está no esporte, um esporte ele já é treinamento, você tem tudo aquilo, então você tem capacidade de ganhar de um homem, você tem capacidade. Não, é que é uma situação difícil. exemplo de causa aí, né? A situação não é simples. A situação não é simples, que é uma mocinha, entendeu? Então eu também penso na situação da moça tendo que lutar com homens. Mas o problema é que a moça é mais forte do que as outras moças, entendeu? É trans, então, né? assim, ele tem força biológica de entendeu? homem. Então, esse que é o fato. Você vê, a gente está falando de algo Entendeu? na prática, deputada Janaína. Não é? A gente algo não na fica... prática. Ela está dizendo assim, poxa, eu sei que eu sou mais forte, não é justo. Você vê, isso é a opinião... Para luta, para natação, isso é a opinião corrida. de um trans, isso é a opinião de um trans. Aí será que também ele é transfóbico, é homofóbico? Não, isso é uma Entendeu? coisa importante. A gente precisa parar de inviabilizar o debate. Exatamente. Porque qualquer coisinha já é suficiente para taxar a pessoa de homofóbica, de transfóbica. E a gente precisa... E trava, né? Nós precisamos poder discutir. E aí eu pergunto até para vocês, assim, diante dessa situação, qual seria uma solução, por exemplo, também para colocar a trans no esporte de alto rendimento? Seria criar uma liga esportiva para atletas trans? Vocês pensam de que forma isso? Vamos falar de inclusão, tá? Vamos falar, porque eles se dizem excluídos, né? Exatamente, Então, seria uma forma de inclusão. Né? Vamos falar de inclusão. Vamos lá. A deputada Janaína, que a gente tem conversado muito a respeito disso, vamos supor que o camarada é jogador de basquete e ele é normal. Ele sofreu um acidente e ficou cadeirante. Hoje ele é um cadeirante, tá? O que é que foi feito para fazer a inclusão dos cadeirantes nos jogos? Criou-se uma liga de cadeirante de basquete. Ele foi jogar. Simples assim. Ele não foi excluído, ele foi incluído com igualdade. Essa inclusão foi inclusão com igualdade. Agora, vamos incluir o camarada que é cadeirante, e ele vai jogar com jogadores de basquete que não são cadeirantes, são normais. Isso é inclusão? Isso não é inclusão, é desigualdade.
Então, a partir do momento que eu penso, no caso do esporte pontual, como a gente está falando aqui, como inclusão, isso não é inclusão com igualdade. Isso é desigualdade, porque o camarada biologicamente tem muito mais força do que a mulher. Ele é muito mais capacitado, que eu digo fisiologicamente, do que uma mulher. Então, isso não é inclusão com igualdade, isso é desigualdade. Isso é injustiça no esporte. Então, se cria uma liga trans, ponto, não tem problema. Seria uma solução. Ao meu Ou se ver. você tem esportes coletivos, entendeu? Que você tenha que ter uma trans de um lado e do outro. Até gera um mercado, entendeu? O que não dá é para você colocar pessoas sabidamente com uma diferença de força, de velocidade, entendeu? Porque aí as mulheres já vão saber que vão sempre estar atrás. Só para você ter noção de como é que acontecem as coisas. Entre os velocistas, o Usain Bolt, ele correu, tenho aqui os dados, 10:49 segundos. Melhor, 9:58. O homem mais veloz do mundo. Nenhum homem bateu esse recorde. Eu acho muito difícil alguém chegar no que o Usain Bolt chegou só daqui uns 20 anos. Eu parei de correr, então ele perdeu. Aí já não, Já não tem, eu parei, ele deu essa chance. 9:58. Presta muita atenção nisso. A Florence, uma corredora americana, em 1988, em Seul, foi a mulher que mais correu, a maior velocista do mundo. Sabe qual é o tempo dela? 10:49 segundos. Entre a Florence, que é mulher, e o Usain Bolt, os dois melhores do mundo, cada um no seu gênero. Do mundo, cada um no seu gênero, existe 726 homens na frente. Nossa. Olha, é uma diferença muito grande. Entendeu? Isso nós estamos falando de uma recordista mundial, que ninguém até hoje bateu. Foi um fenômeno a Florence, em 88, em Seul. Se ela fosse competir hoje com os homens, tem 726 homens na frente dela. Que teoricamente já é uma mulher diferenciada dentro do esporte, isso, né? Vista como uma mulher diferenciada. Porque não adianta a gente também dizer, eu ouvi isso aqui, eu fui para duas audiências públicas em Brasília e a própria Tiffany lá do Bauru falou o seguinte: mas tem homens mais fortes que o outro, existem mulheres mais fortes que a outra, isso não é o critério. Pelo amor de Deus, que argumento é esse? Claro que existe homem mais forte que o outro, mulher mais forte que a outra. Mas não é isso que a gente está falando, nós estamos falando do sexo biológico, o sexo de nascença. Essa diferença de força, tamanho, isso já está incluso no esporte. Por isso que tem as categorias até 48 quilos, até 78 quilos. Por exemplo, a gente pode inverter, porque a gente tem pensado muito nas mulheres trans, né, que são homens biológicos. Mas como é que faz para colocar, por exemplo, um homem trans, uma mulher biológica, para lutar na categoria masculina? Não dá, vai morrer. Vai na mesma desvantagem. Entendeu? Né? Então, assim, a gente tem. São fatos da natureza também. Né? E, assim, infelizmente, parece que é uma necessidade de negar que existe uma natureza. Nós podemos ter as questões sociais, jurídicas, né? Nós podemos inovar em várias searas. E até utilizar a medicina, entendeu? Para, vamos dizer assim, mudar um pouco essa natureza, mas negar a natureza é impossível, entendeu? Eu conversei com um médico, um fisiologista, até nessa audiência pública que eu fui, um dos melhores do Brasil. E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Eu só saí mais forte com o projeto, depois que eu fui para a audiência pública. Porque o médico disse o seguinte: bom, existe uma evolução. Olha bem, existe uma evolução para que as mulheres trans cheguem ao nível de mulher. Aí eu perguntei: quanto tempo é feita essa evolução? Ele falou: não, precisaria no mínimo de 150 anos para a gente começar a entender essa evolução. Um médico falou isso. Ele falou: antes a gente só via, precisava ser feita a cirurgia de resignação sexual. Né? Até porque os testículos produzem a testosterona e tal, e tal, e tal. Então eles, agora há pouco, há uns 2 anos, 3 anos atrás, eles começaram a entender o seguinte: não precisa mais fazer a cirurgia, é só baixar o nanomols. Tá? Aí eu falei: tá, e depois? Aí depois a gente vai começar a ver o que é que precisa melhorar. Meu Deus do céu, não tem nada definido, não tem nenhum estudo que comprove isso. Inclusive, assim, a cirurgia, ela hoje é considerada um tratamento, mas durante muito tempo foi experimental, para transformar o homem em mulher. A cirurgia para transformar a mulher em homem ainda é experimental. Então, é uma seara, vamos dizer assim, aberta em termos de estudos. Só muito recentemente, por exemplo, que deixou de ser considerado doença psiquiátrica. Saiu do campo do CID, né? E toda a forma como nós lidamos com a questão no sistema de saúde ainda é sob a perspectiva de doença. Tanto é que
que tem cobertura do SUS. Exatamente. Então, assim, é uma matéria em constante evolução ou mutação, vamos dizer. Com muitas lacunas ainda, né, deputada? Sim, sim. Né? E a casa vai debater no futuro próximo a questão das crianças, Sim. né? Que é um outro tema muito mais complexo Não tenha do dúvida. que esse do esporte. Né? Porque, assim, eu aqui Que é um tema que a senhora também está bem... eu quero até deixar registrado, porque é muito difícil. Eu tenho recebido muitos e-mails de pais, né, de crianças, e eu entendo o sofrimento dessas famílias, eu entendo a dificuldade, né, o desafio que é você estar passando por essa situação. Então, às vezes, parece que a gente é desumano, que a gente está desmerecendo essa dor. Não é. A preocupação que eu tenho com essa questão, que não é o objeto do nosso diálogo agora, a gente pode falar sobre isso outro dia, é com um excesso de diagnóstico. Eu acho muito complicado dizer que uma criança de 4 anos, que coloca o vestido da irmã, coloca o sapato da mãe, que coloca um pano para fingir que é cabelo comprido, dizer que essa criança é trans. E já quando essa criança está com 9... né, iniciar tratamento hormonal nessa criança, que é algo que está acontecendo no Acho país. uma tremenda covardia. Não obstante, haja toda uma normativa ética contrária a esse tipo de tratamento ou experimento. Né? Então, assim, inclusive a normativa para experiência com menores de idade, ela é bastante rígida. E nós estamos lidando com essa questão com muita tranquilidade. Então, eu levantei esse debate na casa, já houve uma reação, né? Por exemplo, colegas na casa disseram que esse debate é anticientífico. Veja, pode até não concordar, né, com o que eu penso, com o debate, mas dizer que é anticientífico, não. Né? Anticientífico é dizer categoricamente que uma criança de 4 anos é trans, sabendo que a sexualidade do ser humano, né, é algo rico. É rico. Tem quantas crises psicológicas, Exatamente. psiquiátricas, emocionais, conjugais, que o ser humano pode sofrer ao longo da vida, né? Para você dizer que alguém com 4 anos já está decidido. Já construiu o seu caráter, sua personalidade, a sua decisão. É muito difícil, é muito complicado falar sobre essas coisas, mas tem que ser falado, tem que ser falado. Inclusive, como é que está o diálogo com os outros deputados aqui na casa em relação ao projeto do senhor, deputado? Muito bom. A grande maioria é a favor do projeto. Porque é de fácil entendimento. Não precisa ser um expert, não precisa ser um médico, um fisiologista. Não precisa, poxa. Para entender o projeto é simples demais. Então, é só questão da pessoa entender o que a gente colocou aqui para as competições oficiais. É só isso. E eu acho uma coisa... Tem tempo ainda? Tem, pode falar, Por exemplo, deputada. olha que coincidência. O deputado Altair tem um projeto para criar disciplina nas escolas públicas de luta. Isso, exatamente. Ele prevê para meninos e meninas. E eu tenho um projeto que visa colocar uma aula de luta apenas para as meninas, Sim. como maneira de preparo para se protegerem de violência autodefesa, doméstica, né? sexual e tal. Esse projeto passou ontem na CCJ, acho que eu não falei para o senhor. Que bom. E alguns colegas, o meu, né, disseram assim, eu estou em dúvida. Passou não, foi debatido, Sim. pediram vista, ainda não passou. Eu estou em dúvida porque eu acho que o seu projeto é discriminatório. Por que você quer dar luta só para as meninas e não para os meninos? Veja, eu não concordo com esse pensamento do colega, mas eu não saí dali achando Isso. que o colega é misógino, Levando pro lado que o pessoal, colega é então, discriminatório, que ele está contra as mulheres. Ele trouxe uma avaliação que tem também uma lógica. Né? Eu ponderei com ele que tem essa vulnerabilidade feminina, que tem os números de mortes das mulheres, que seria uma perspectiva diferente, né, da mulher protagonista. Mas eu não saí dali. Tá compreendendo? Com certeza. E a gente... Até porque eu compreendo muito bem. Até entendeu? porque a gente que fala esse tipo de coisa aqui na casa, a gente é muito atacado, sabe? De forma agressiva, de forma injusta, de forma mentirosa, caluniosa. E até falando coisas que a gente não colocou. Que a gente não falou. Entendeu? Entendeu?
chegaram ontem mesmo, que foi comentado isso aqui. Ontem foi pesado Foi o negócio pesado aqui. o negócio. Então, me chamaram de transfóbico, de homofóbico, disseram que a deputada Janaína também, depois daquele projeto lá do Orlando, que falou bobagem. Mas é uma agressividade tão grande que a gente não sabe de onde é que vem. Então, essas pessoas, eles querem respeito, mas não respeitam. Entendeu? Aí ficam fazendo um discurso de ódio que não tem nada a ver com a gente. Entendeu? Porque a gente precisa poder falar sobre os assuntos. Sim. Eu apresentei um projeto para as meninas lutarem. Ué, qual é o processo da casa? Não é passar, não é debater? Nas comissões, Aí o colega vem e diz uma coisa que eu não concordo. Eu vou sair daqui dizendo que ele está querendo ir contra as mulheres? Não, ele está pondo a opinião dele. Para E isso aí que vai tem dialogar, legislativo. né? Exatamente. A mesma coisa. Tem o projeto do deputado Altair. Não se pode discutir. Não, porque Altair é transfóbico. Não, porque Janaína, que emendou o projeto de Altair, concordou com o projeto, é transfóbica. Não tem nada a ver. Entende? Agora, nós não podemos permitir a vedação do debate, Ah, com certeza. que é o que está acontecendo certeza. em determinados temas. Só para ter uma noção da coisa, como é sério isso, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, um dos colégios mais reconhecidos no mundo, é o Colégio Americano de Medicina Esportiva. Ele diz que é inconclusivo qualquer estudo, qualquer estudo que diga que o homem trans ou a mulher trans se torna igual. Não existe conclusão nenhuma. E o que é que o COI fez? É isso que a gente tem que entender. Alguém me perguntou assim, mas o que o COI diz isso? O COI, ele dá uma permissão, ele permite. Porque o COI não pode legislar, mas ele permite que seja aceito por quem quiser. Ou seja, o que é que eu entendo? O COI, ele tirou a responsabilidade dele. Porque o que é que o COI deveria fazer? Vamos ver se tem estudos abalizados para isso, tal, mas deixou na mão dos outros. Simples assim. Se quiser deixar, deixa. Deixa. Se não... Pois é, e não tem nada, e não tem uma legislação para isso. Eu penso o seguinte, aquilo que não é proibido é permitido. Se a gente começar a deixar esse tipo de coisa, muitas mulheres vão começar a ser prejudicadas no esporte. Entendeu? Como há hoje em vários países que estão lutando fortemente para que isso não venha a acontecer. Sim. Então, é simples, é questão de justiça. A deputada Janaína falou uma coisa, como ela falou em relação a gente ter opiniões, e o debate é bom, é sempre bem-vindo. Vamos supor que seja uma partida de xadrez, tá? Não vai haver força física, só mental, mas existe diferença entre pensamento masculino e feminino. Até com o cérebro, eu peguei um estudo aqui que fala muito claro sobre isso. Sobre a visão periférica que o homem tem, sobre a visão que a mulher tem diferença entre cérebro masculino e cérebro feminino. Então, é muito forte isso é além da força, entendeu? Isso é além da força. Quando a gente vê uma jogadora trans jogando contra as mulheres, nós tivemos uma fala do Bernardinho, que o Bernardinho não foi nem a força que ela colocou. Foi um gesto que ela fez e uma visão de quadra que a Tiffany teve na hora do jogo, que o Bernardinho disse, poxa, é homem. Entendi. A percepção mental, é isso que eu estou falando. É muito além, o deputada Janaína, da força. É muito além disso. Eu sou homem, a senhora é mulher. Nós temos pensamentos muito iguais, mas vão ter momentos que nossos pensamentos não vão ser iguais por ela ser mulher ou ser homem. Eu penso como homem, ela pensa como mulher. Isso é científico. Pega o cérebro de um homem, estuda, e pega o cérebro de uma mulher, estuda. Vai ter diferença. Pode ter entre os a gente pensamentos. pode ter situações, porque, por exemplo, agora o Brasil ele entrou num nível, né, de competições, por exemplo, de matemática. Isso. Eu gosto muito dessas coisas, sabe? Eu gosto de ler os livros didáticos e é intrigante, porque conforme vai subindo... Veja, eu não estou com isso dizendo que homem é mais inteligente do que mulher, porque as mulheres são capazes de ter todos os tipos de cargo, né? Eu acho que até a minha trajetória prova isso. Com certeza. Mas é interessante, conforme vai subindo o nível, né? Conforme você tem meninos. E eu fiquei pensando outro dia, como é que vai ser se no grupo das meninas... entrar uma menina trans para disputar na matemática. Quer ver uma coisa simples? Veja, a gente não precisa querer, pela lei, resolver tudo isso. Porque esse dilema, ele é um dilema hoje que faz parte dos estudos de bioética. Então, assim, tem até um livro interessantíssimo, se não me engano, o autor
é Michael Sandels, que chama Contra a Perfeição, onde se avalia tratamentos hormonais para ter esportistas de alto desempenho, tal. Então, assim, esse debate ele vai além da questão trans, não trans. Isso. Mas existe uma situação posta hoje com relação aos esportes e as meninas não podem sequer reclamar. E não é justo. É, o que a senhora falou agora, veja bem, numa Olimpíada de Matemática, como a senhora falou, alguns meninos estão sobressaindo, né, tendo mais... Mas é a percepção mental do homem. É porque assim, os meninos disputam com meninos, as meninas com meninas. Sim. E determinado nível de disputa, você praticamente só tem meninos. Entendi. Entendeu? Então, como é que vai ser? Né? Aí é onde entra o estudo, aí é onde entra o... Porque existem aptidões. Isso. Que isso é uma outra coisa que as pessoas se ofendem quando a gente fala. Né? Eu tive uma amiga, infelizmente faleceu, uma das maiores engenheiras, excelente engenheira, mas é uma exceção na engenharia. Tem mais, porque assim, as exatas estão mais relacionadas ao sexo masculino. Exatamente. Entendeu? Humanas, biológicas, estão muito relacionadas ao sexo feminino. Então, assim, não significa que não haja, né, expoentes dos dois lados. Sim, claro. Mas nós temos que lidar com essa realidade. Porque senão, de novo, as mulheres vão ficar em terceiro plano. É uma discussão muito ampla, né, deputado? Nosso tempo está quase acabando, mas antes, só para a gente encerrar o debate aqui, em que pé está o projeto do senhor hoje aqui na casa? Então, o projeto passou na CCJ, provando aqui para alguns colegas que é constitucional. Não, entendeu? ele é constitucional. Totalmente. Podem não concordar, mas é constitucional. Porque teve colegas aqui que mandou o projeto e disse que não era constitucional. Então, só para ficar bem claro, já passou na CCJ e agora a Comissão de Direitos Humanos pediu para o pessoal que quer debater mais o projeto. Eu acho viável, acho bom. O diálogo é sempre importante, sempre né? Bom, e depois vai de passar para a forma Comissão saudável. de Desportos, né? Entendeu? E aí vai para a votação. Mas está bem alinhado, está bem encaminhado, os colegas têm a consciência da justiça que vai trazer para o esporte. É isso que fica claro. Nós não queremos impedir ninguém de praticar esporte. Muito pelo contrário. Eu sou um grande incentivador do esporte. Eu sou atleta até hoje. Entendeu? Com 6 anos de idade eu comecei a treinar karatê. Com 18 eu estava na seleção brasileira. Então, eu sou um incentivador do esporte, sou a favor do treino esportivo. Agora, eu não posso aceitar as injustiças que nós estamos vendo hoje. E cessear o direito da mulher que ela já lutou tanto para ter. Entendeu? Então, a comissão vai agora saiu da CCJ e vai tocar o barco normal. Mas nós temos um grande apoio da maioria dos deputados. Maravilha. Deputada, suas palavras finais, por favor. Eu só queria deixar muito registrado, entendeu? Que essas iniciativas não têm nada contra nenhum tipo de grupo. Né? Eu até tenho uma visão bem assim, aberta, né? Com relação a casamento, com relação à adoção, inseminação. Mas tem searas em que as diferenças, né, são relevantes e a gente não pode fechar os olhos para a realidade. Pois é. Então é duro, sabe? Porque tem gente, eu sou tão defensora de vários direitos e eu ser chamada de transfóbica, de homofóbica, né? Olha o que é respeito, né, então, deputada? assim, é muito difícil. Isso é respeito. Como eu respeito a deputada Janaína, a gente se dá muito bem, graças a Deus, a gente conversa muito. Por exemplo, ela é a favor do casamento, da adoção. Eu não sou. Eu sou contra. Mas sou totalmente contra. Mas não é por isso que a gente não pode que a gente debater. não vai ser amigo, que a gente não pode debater, que a gente não pode conversar. Meu Deus do céu. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A questão do aborto, eu vou fechar com essa. Eu fui para o Supremo Tribunal Federal lutar contra a legalização do aborto. E por isso fui chamada de mulher machista, mulher contra as mulheres, mulher tudo que não presta, me chamaram ali, quase apanhei na porta do Supremo. Por outro lado, eu defendo a legislação vigente. Aqueles casos do aborto, né? Quando a mulher é estuprada e tal, muito embora não me agrade, eu defendo que há o direito, há a tolerância jurídica com isso. Aí tem grupos que me acusam de abortista. Então, é muito difícil, mundo, né? entendeu? Então, eu prefiro tentar ser fiel, né, a esses fundamentos jurídicos, de respeito às diferenças reais, entendeu? E não permitir que grupos vulneráveis, dentro da vulnerabilidade, né, que eles sejam achatados. No caso do esporte, a mulher que nasce mulher, ela está vulnerável, ela tem que ter um outro olhar, não tem jeito. Senão daqui a pouco vai ter time só de trans. Qual é o espaço da mulher que nasce mulher,
no âmbito, porque não está crescendo o número de trans. Isso. Vai ter time só de trans. Nós já temos mais de 16 É o pessoas time querendo entrar. feminino que não tem mulher. Né? A cantora do ano não é uma mulher biológica. Sabe, isso não tem nada a ver com transfobia, mas será que é justo que em todas as disputas agora, a mulher que nasce mulher fique em terceiro, quarto lugar? É tão simples isso, Janaína? É tão simples. Eu não sei, eu que a tô gente me sentindo defendendo as mulheres, entendeu? Eu sei que a gente está corrido no tempo, mas só para colocar um dado assim importante no que a deputada Janaína falou, só para você ter uma ideia. A Tiffany, que era o Rodrigo até os 30 anos, jogou em vários times da Europa. Nunca ganhou como melhor jogador, até 30 anos. Nunca como melhor jogador. Ano passado ela ganhou... 2018, foi jogar e ganhou o prêmio da melhor jogadora feminina de vôlei. Como assim, meu Deus do céu? Então não dá para engolir esse certo tipo de coisa. Quem quiser chamar de transfóbico, de homofóbico, de transfóbico, fica à vontade, não tem problema. Agora, o que é certo, o que é errado, meu Deus do céu. É só a gente entender se até os 30 anos o camarada como o Rodrigo nunca ganhou como melhor jogador numa partida. Aí se transformou mulher e agora é a melhor jogadora de 2018. A gente não quer ser cruel, entendeu? Mas, assim, alguém tem que defender as mulheres. Sabe? Não pode jogar a mulher pro lado, porque, né, é irmão? muito difícil, sabe? As conquistas para as mulheres são muito difíceis. É preconceito, Historicamente, é gente que te exatamente, olha, historicamente. sabe, com sexismo em todos os sentidos. É só ver o que eu tô passando aqui dentro. E aí, quando as mulheres vão disputar, se preparam, né, fisicamente, intelectualmente, vão disputar com o homem como se o homem estivesse na mesma condição, quando não está. Entendeu? Mesma questão da voz. Né? Um cantor masculino tem timbres, tem tons que são diferentes de uma cantora feminina. Não é justo. É questão de justiça, não tem nada a ver de ser contra uma comunidade. Exatamente. Eu defendo todos os direitos, né? E por isso até tem gente que fala assim, poxa, mas de que lado você tá? Eu tô do lado do que eu acredito, entendeu? Que é justo. Agora, falar que vai disputar uma cantora com um cantor, e aí, poxa, nem mais as cantoras podem ser reconhecidas. É um debate muito longo. Entende? É muito complicado. Melhor, eu acho que complicam o que é fácil, sabe? A coisa é fácil, mas complicam o que é fácil. É isso. Deputado, obrigado pela participação no nosso agradeço. programa. Deputada, obrigado também, hein? Obrigada. O programa em discussão especial de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode rever o nosso programa a qualquer momento no nosso canal no YouTube. Até a próxima.